Eu tenho uma filha de 12 anos. E aí, quando ela era até os 6, tinha aquelas festas da escola, né? Aí dia do índio, dia do índio, dia do índio, dia do índio. E eu tenho uma outra filha que tem 5 anos. E aí chegou o dia pedindo material para dia dos povos indígenas. Eu falei, essa data é nova no calendário? Eu não conheço essa data. Aí fui ver, não, é dia 19 de abril, é o dia do índio. Mas o que mudou? E fui descobrir que a gente toma cuidado na internet para não falar dia do índio, porque os índios vão se sentir ofendidos, porque é dia dos povos indígenas. Pode chamar de índio ou tem que chamar de pessoa indígena? Estamos aqui com uma pessoa que aí agora vocês se arrebentaram. Uma pessoa que está no local de fala dela. Então, a legislação não mudou. A Constituição, o artigo 231, não mudou. E o Estatuto do Índio não mudou. Então, continua sendo índio ou silvícola. Mas podem me chamar de selvagem, podem me chamar de aborígene, pode me chamar de originária, não muda aquilo que eu sou. Não muda que eu sou brasileira. Agora, quando eu me refiro a indígena, eu me refiro ao coletivo. Quando eu me refiro a uma pessoa, conforme consta no Estatuto do Índio, é índio. Então, se eu me refiro apenas a você, você é um índio. Se eu estou me referindo a um grupo, esse grupo, ele é indígena. Então, essa confusão mesmo é por falta de eloquência intelectual, é por falta de leitura, o que gera interpretações narrativas, no intuito de controlar uma sociedade ou induzir essa sociedade a um único pensamento. Vamos chamar isso de engenharia social, ao controle de uma massa. Mas quem cria isso é um índio ou uma pessoa indígena? Não. Não é. Geralmente é um possível não indígena. Por que eu estou me referindo a um possível não indígena? Que cria essas versificações, né, essas expressões. E por que eu disse possível não indígena? Porque geralmente essas criações são dadas por antropólogos, por pessoas que estudam o comportamento humano ou comportamento de sociedades. E muitas delas, às vezes, nem são brasileiras. E elas induzem a essa alteração do pensamento segundo a sua própria regra. E tem sido isso para o Brasil, né? É criado narrativas por estudos de pessoas que estudam comportamento social e culturas e manipulam essas culturas, essas civilizações. Né? E o Brasil tem sido vítima natural disso. E aí não consultam as pessoas mais interessadas, que no caso são os índios, eles não são consultados, ou são? Não são consultados. Veja, essa expressão da própria consulta em relação ao indígena, a informação ela é passada de uma forma deficitária. Então é como se amanhã ou depois alguém quisesse chamar, foi interessante a gente chamar os índios de alienígenas. O que vocês acham? O que vocês acham? Fechou o conselho, todo mundo, ok. Os índios não vão nem... Mas isso já houve. Nós já fomos considerados aberração. Período de 1500 a 1551, qualquer prole nascida de um indígena, de um índio, com um não indígena, com um branco, com um europeu, era considerada aberração, porque indígenas não eram possuidores de alma. Indígenas, à época, eram considerados, eles teriam, segundo a teoria da época, eles teriam forma de humanos, mas não se comportavam como humanos. Né? Então, obviamente, em 1551, houve um grande julgamento, que nós vamos chamar de o primeiro julgamento de direitos humanos naquela época. E o que a história nos conta? Que Bartolomeu de Las Casas e Sepúlveda levaram 3 espécimes a Valladolid, é o que nós chamamos de controvérsia de Valladolid. E nessa controvérsia, nesse julgamento que durou 15 dias, eles testaram 3 espécimes. Na realidade, eram seres humanos. E Sepúlveda dizia, eles não são humanos, eles têm forma de humanos, mas não se comportam como humanos. E por isso devem ser escravizados. Mas Bartolomeu de Las Casas, naquela época, historicamente, ele teve um insight. Ele disse, não, na realidade eles são humanos, eles são a prova viva de que o paraíso existe.
Eles são o elo perdido de Adão e Eva, porque eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas, obviamente, eles precisavam ser catequizados para que eles não conhecessem o pecado original, que era o pecado da desobediência. Então, por isso, para garantir a fé na Santa Igreja Católica naquela época, porque essa teoria, ela fazia sentido naquela época. Então, para garantir a fé, a crença de que o paraíso existia, toda uma sociedade, todo um povo, toda uma civilização precisava acreditar de que aqueles seres eram o elo perdido de Adão e Eva e precisavam ser colocados de uma forma que essa crença continuasse acontecendo, porque era dever, então, do indígena salvar a humanidade. E o tempo foi passando e esse ideal imaginário continua impregnando o entendimento de uma sociedade. Então, hoje, apenas mudou a retórica, mas nós ainda somos utilizados para salvar a humanidade. Quer ver? As interferências climáticas. Povos indígenas são os guardiões da floresta. Deixe-os ali intactos, sem conhecer a cultura vivente, sem sequer terem acesso à ciência e à tecnologia deste século XXI. Então, manter indígenas em 1500, no século XVI, existe um interesse muito grande. Como não dá mais para dizer que somos o elo perdido de Adão e Eva, que nós somos a prova viva de que o paraíso existe ou existiu, criou-se uma outra narrativa se aproveitando deste isolamento social, deste isolamento cultural e deste isolamento tecnológico e científico, utilizando o indígena incauto, que não tem acesso à educação da sociedade nacional, no mesmo patamar, e começa a manipular o entendimento dele, porque ele tem pouco conhecimento em relação àquilo que está acontecendo no mundo. Então, poucos indígenas têm acesso a essa educação que a sociedade nacional tem. Por quê? Porque nós somos proibidos. Somos proibidos pelo ideal imaginário. E somos contaminados por ele. Porque tudo aquilo que nós temos é a nossa identidade. Então, quando dizem pra gente, mas então você não é mais índio. Por quê? Porque eu ousei ter energia elétrica? Porque eu ousei romper com o ideal imaginário de uma sociedade que me mantém escrava no passado? E por que eles fazem isso, Silvia? Muitos por falta de conhecimento, uns porque são manipulados e outros são intencionais. Né? Então, hoje, infelizmente, a realidade indígena, o nosso processo doloroso, histórico e secular tem sido utilizado como uma manobra para afetar a soberania do país, principalmente a nossa soberania econômica, nos impossibilitando de desenvolvimento, utilizando os nossos flagelos históricos contra o nosso próprio país, nos roubando a nossa identidade, o nosso pertencimento. Porque tudo aquilo que nos garantem, só nos garante se nós estivermos isolados, vivendo no ideal imaginário do passado. O que chega de fato de globalização para os índios? Eles são os guardiões da floresta, são as narrativas que constroem. Como se o índio tivesse como proteger a floresta se o homem branco decidisse de fato tomar, se a pessoa não indígena decidisse tomar. O que chega de globalização, de fato, naquelas tribos mais profundas, mais lá dentro das florestas? Nada. Não chega nada. Quando chega isso se for doado, né? Talvez uma antena de internet, para que o indígena tenha acesso, ou alguém doou, né? Para que ele conheça uma realidade, ou talvez até que ele tenha esperança, ou saiba que existe um mundo diferente, além de árvores ao seu redor. Mas eu sempre me questiono, né, de quem é o interesse em nos manter desse jeito. E tudo que eu analiso pelos processos históricos, pela história das civilizações. O que fez com que indígenas não avançassem em ciência e tecnologia? Foi uma escolha nossa? Será que foi? Tão nossa assim? Não, não foi. Não foi. Muitos de nós fugiram. Outros de nós romperam com ideais imaginários, né? Ousaram ter uma vida idêntica
a sociedade nacional ou sociedade dominante. Isso não faz com que eu deixe de ser quem eu sou, porque eu domino bem a língua portuguesa, porque eu domino ciência e tecnologia, então eu deixei de ser indígena? Quer dizer, então, que pelo fato de eu ter estudado defesa química, biológica, radiológica e nuclear, eu deixei de ser indígena porque o meu conhecimento me tirou da ignorância? Então a sociedade, nem a sociedade sabe que ela está sendo manipulada contra nós e continua nos segregando. Então nós estamos povoando um ideal imaginário cuja nossa única identidade, ela só nos é verdadeira se eu estiver nua. Se eu estiver isolada, servindo como um mero elemento alegórico de um bioma. Como eu estou protegendo povos indígenas e cuidando deles se eu os deixo à própria sorte, tendo que enfrentar uma onça com a mão? Será que eu realmente estou protegendo? Ou se eu deixo isolado, sem acesso, inclusive a uma cirurgia, aonde para ele poder ter acesso, ele não tem acesso a uma estrada, porque não pode abrir a estrada, não pode derrubar a árvore, porque você vai interferir naquele habitat. Nós não estamos falando de animais, nós estamos falando de seres humanos, que a ciência avançou a tal ponto que pode salvar vidas que foram abandonadas num processo histórico. Mas a sociedade não sabe que o ideal imaginário está impedindo a sociedade de nos fazer ou nos permitir avançar para cá. E existem aqueles incautos que lucram com isso. Os próprios indígenas, que lucram com os problemas do seu próprio povo. Quer ver um exemplo? Existem indígenas que dizem que tem que se respeitar a cultura, que tem que manter o índio isolado, eu vou brigar por terra. Tá, mas essas pessoas moram em coberturas. Moram em apartamentos, por exemplo, em Brasília. Tomam banho de água quente, bebem água gelada, pedem comida por iFood, mas condenam o seu povo a viver no passado? Eu tenho uma casa na cidade, fruto do meu trabalho. Eu moro funcionalmente num apartamento, eu tenho proteção policial. Eu tomo banho de água quente, eu bebo água gelada, eu posso pedir comida por iFood. E eu quero que o meu povo tenha tudo aquilo que eu tenho. Então eu não condenei o meu povo à miséria e ao esquecimento no passado.